queria fazer duas considerações e uma pergunta. Uma consideração que eu vi aqui do Rui, que Funaro deu R$1 milhão ao Cunha para comprar o impeachment. E, em paralelo, Aécio pediu 2 milhões para fazer a sua defesa, pediu esse dinheiro a Joesley. Há quem acredite que 2 milhões daria para contratar a Liga da Justiça e não só alguns advogados para defender o Aécio. Por outro lado, em Volta Redonda, um petista me disse que a preocupação de setores do PT é justamente o STF acatar o impeachment. Criaria um problema para o PT. Acatar o impeachment? Acatar a revogação do impeachment, o retorno de Dilma. Ou seja, segundo esse companheiro do PT, setores do PT estariam muito preocupados para que isso não acontecesse e eles acreditam que isso possa acontecer. Daí que essa preocupação também permeia não só os setores golpistas, mas também setores do PT, inclusive. E eles explicam por quê? Esse setor ele diz assim que, na verdade, o golpe deu água. O golpe dissolveu os setores empresariais, o golpe... não só os patos amarelos ficaram decepcionados, mas muitos setores que contribuíram com o golpe também estariam decepcionados. E para o PT, na verdade, essa imagem de perseguido é também um componente de marketing eleitoral. Porque o desfazimento do golpe via o retorno de Dilma, com usar essa perseguição que os evangélicos usam, que é necessário, um componente de marketing tão necessário para ir para uma campanha eleitoral. E, a propósito, eles só pensam naquilo, numa campanha eleitoral. A pergunta, no entanto, Rui, é sobre a possibilidade muito real do golpe militar. O golpe de 64, ele teve apoio de amplos setores da Igreja Católica, de amplos setores do empresariado. O golpe ele não se sustenta, como diz o Trotsky, um condão na varanda. Ele precisa de grandes setores sociais que o sustentem. Eu vi um apelo desesperado de um general dizendo: é preciso que o MBL, que a Globo, vá para a rua. É preciso um clamor popular, entre aspas. O MBL parece que abandonou o discurso econômico, ele tentava convencer aos trabalhadores que é bom não ter carteira, que é bom não aposentar, que é bom não ter direitos, que neoliberalismo é que é excelente. Agora ele abandonou isso daí e faz uma guerra cultural. Ele quer fechar os teatros, quer fechar as exposições de arte. Ou seja, há de fato agora, diante do clamor de generais para que o povo vá à rua e peça a intervenção, há setores empresariais dispostos a bancar uma aventura como mais 21 anos de golpe militar nesse país, sendo que são os setores mais burocráticos e setores mais repressivos, setores que vão, inclusive, aumentar a corrupção, que é o discurso que é feito. Obrigado. Olha, bom, primeiro sobre esse comentário de setores do PT que acreditam que a anulação seria prejudicial. Isso aí mostra a concepção extremamente limitada de uma boa parte do PT.
Eles perderam a noção do que é a política, do que é o movimento da política, das coisas que estão acontecendo. Por isso também que eles não conseguiram acreditar que iria haver a derrubada do governo da Dilma. A hora que o governo caiu, que eles não acreditavam que ia acontecer, porque na opinião deles é tudo eleição, acordo, toma lá da cá, papapá. Eles elaboraram uma nova versão que é essa daí. É até melhor que tenha caído, né? É uma, digamos assim, é um raciocínio inédito diante de perder um governo, né? Não sei se vocês conhecem uma anedota que diz respeito ao Churchill. Churchill, que era um político ultraconservador, ultra-reacionário, ele nunca conseguiu ser eleito como chefe do governo, a não ser quando a Alemanha se transformou numa enorme ameaça política à Inglaterra do ponto de vista colonial. Ele era uma espécie de cão de guarda da política colonial britânica. Então colocaram ele para travar a guerra justamente porque ele era daquele grupo seleto de imperialistas britânicos e tal, uma pessoa da linha dura. Mas ninguém aguentava aquele governo dele, né? Ele tem aquela famosa frase que todo mundo acha bonita, mas que se a gente for pensar bem, é uma frase horrível, que é o seguinte: a Inglaterra diz a todos que só tem para oferecer sangue, suor e lágrimas. Quer dizer, baixaram os salários, foi uma loucura total por causa da guerra, né? Bom, aí logicamente acabou a guerra, ele perdeu a eleição, né? Aí ele estava conversando com a mulher dele, né? E a mulher dele chegou para ele e falou assim: olha, o fato de você ter perdido as eleições pode muito bem ter sido uma bênção disfarçada. Aí ele olhou para ela e falou assim: então essa bênção está muito bem disfarçada. Quer dizer, ninguém quer perder o governo. Qual que seria a bênção do cara perder o governo? Nenhuma, né? Perder o governo, perdeu. É uma das piores coisas que pode acontecer para um político, é perder o governo. Aí os inteligentes do PT, né, importantes líderes, inventaram a história de que é melhor perder do que ganhar, né? Por que não? Aí se tiver uma guerra, melhor perder a guerra do que ganhar e tal. Já o Temer está reintroduzindo a escravidão, de repente a escravidão é melhor do que... Esse é um raciocínio de jirico, no final das contas, que mostra a desorientação política do pessoal, né? Sob a aparência de grande pensamento estratégico. Ninguém quer perder governo em lugar nenhum. O que garantiu a eleição dos deputados e senadores do PT nos últimos anos, em grande medida, foi o fato de que o PT estava no governo. Com todo esse rolo aí, eles perderam muito espaço. Veja a eleição municipal. Eles sofreram um baque. A eleição presidencial, se acontecer, vai ser 10 vezes pior. Eles vão enfrentar um fogo de barragem aí da direita que eles nem acreditam que vem pela frente. Mas enfim, né? Sobre o problema do golpe de Estado, do golpe militar, né? O problema, essa discussão sobre a base do golpe, ela aparece com muita frequência. Eu acho que nós temos que ver aqui a coisa de um ponto de vista mais dinâmico, né? Que é o seguinte: os militares não querem voltar ao governo. O imperialismo não quer ditadura militar no Brasil. Os empresários também, ninguém quer. Por quê? Porque é um abacaxi que vai ser difícil de descascar isso aí. Mas isso não tem importância. O que tem importância é a combinação de fatores que torna obrigatória a intervenção militar. Quer dizer, é um problema dinâmico e não um problema estático.
quem quer, quem apoia. Ninguém quer, ninguém apoia, ninguém nada. Eu acho que desse ponto de vista está certo o raciocínio de algumas pessoas que falam que dentro das Forças Armadas, quem quer de verdade o golpe militar, não é isso que eles falam, né? Quem realmente é partidário do golpe militar é uma minoria. Só que tem um detalhe. Da maneira como a situação está evoluindo, eles todos vão ter que se juntar e dar o golpe militar. Os empresários vão ter que apoiar. Aí um empresário fala, não quero apoiar. Daí o outro fala, não, olha, veja, é ruim, mas é o que tem. Né? É aquele negócio, quem não tem cão, caça com gato. De um modo geral, os golpes militares, eles são assim. Eles são um remédio extremamente desagradável. Só que o que a gente deve perguntar não é se o pessoal vai gostar do remédio. É se a situação chegou num ponto em que o remédio se faz necessário. E aparentemente é essa situação que nós temos aqui. As declarações todas são nesse sentido. Por exemplo, o general Vilas Boas, que teve... O pessoal quer ignorar, né? Muita gente quer ignorar. A declaração dele é idêntica à declaração do outro. Ele, inclusive, inventou lá uma doutrina constitucional que deve ter sido elaborada no comando das Forças Armadas, que é o seguinte, que o mandato constitucional genérico das Forças Armadas está dado em que as Forças Armadas têm que defender o país diante de uma situação de caos. Quer dizer, se a situação for degringolar, nós temos a obrigação de intervir. Isso é mentira, que eles não têm nenhum mandado para agir nesse tipo de condição. É falso. Mas você vê que eles já até elaboraram uma doutrina para justificar, de um ponto de vista legal, uma intervenção militar. Um outro general falou, o exército é, como é que se diz? Garantia da ordem em última instância, que é verdade. O exército é garantia da ordem burguesa em última instância. Quer dizer, eles declararam o seguinte, a coisa está se deteriorando de uma tal maneira que nós seremos obrigados a intervir, embora esse não seja o melhor plano. Não é que seja o melhor plano, mas às vezes você tem um plano que não é bom, mas é o plano que você tem. Você não quer, são as alternativas, né? Por exemplo, por que a burguesia alemã permitiu que Hitler chegasse ao poder? Se você lê o que eles escreveram na época, as declarações, todo mundo achava que o Adolf Hitler era um grande débil mental. E ele ia tocar fogo no país. Era um consenso. Só que à medida que a situação começou a evoluir, eles falaram, é isso daí, ou nós vamos perder o país aqui para os comunistas, para o movimento operário. Vai ter uma revolução e nós vamos ser esmagados. Quer dizer, se você não tem alternativa, não é? Você faz aquilo que for o melhor possível diante das circunstâncias. E nem sempre o melhor possível diante das circunstâncias é bom. Se você estiver num prédio, estiver pegando fogo, você estiver no 8º andar, você vai ter a ideia de pular da janela no 8º andar. É suicídio. Mas confrontado ali com o fogo, a pessoa acha que aqui já não tem mais jeito, vou pular. Quer dizer, na verdade ele estava numa situação sem saída. Esse é o problema do golpe militar, tem que ser visto de um ponto de vista dinâmico. Se os empresários não apoiam hoje, eu acho que uma parte apoia e uma parte não apoia. Diante da evolução da situação, eles vão apoiar. Outros setores, igrejas evangélicas, católicas, etc. e tal, dependendo de como a situação ficar, eles vão apoiar. Pode não apoiar explicitamente, mas vão falar, bom, tem que deixar passar porque não tem muita alternativa.
O regime político brasileiro ele está muito desgastado. A luta interna do imperialismo contra os setores democráticos do regime, PT, etc. e tal, levou o regime ao fundo do poço. Agora, não dá para, assim, você quebrou os ovos para fazer omelete. E aí você percebeu que foi um erro. Mas não dá para botar o ovo dentro da casca de novo, reconstruir. Você tem que fazer outra coisa. Por exemplo, se entregar o governo de volta para o PT, a situação vai ficar 10 mil vezes pior para o imperialismo do que estava quando o PT estava lá e não tinha sido derrubado. Então eles entraram numa política que é assim, a gente costuma chamar, né? Uma espécie de globo da morte, né? No globo da morte você tem que ficar sempre se mexendo, porque se você parar, você cai e quebra o pescoço. Então, derrubou o governo do PT, daí o governo Temer é muito mais desastroso. Fez as reformas são repudiadas por toda a população. A situação econômica não melhora. A Globo fala que está crescendo o PIB, mas o pessoal olha e não consegue ver o crescimento do PIB e tal. Aí querem aprovar o trabalho escravo, e só tem bandido, e todo mundo é acusado de corrupção. Não dá para parar, não dá para voltar, não dá para dar marcha ré na motocicleta e andar para trás. Tem que ir para frente e continuar se mexendo. E nesse caso, não há dúvida nenhuma de que o golpe militar é uma das principais opções, inclusive. Não é só uma opção. É uma ameaça bastante tangível, bastante concreta. A gente tem que ver a coisa assim, como um problema político, não como uma opção de alguém, não como uma ideologia. Isso eu acho que confunde muita gente quando considera o problema do golpe de Estado. Bom, no golpe militar. E no Exército a gente sabe, né? Está cheio de maluco dentro do Exército. Quem é de Volta Redonda sabe como é que é o negócio, né? Os caras dinamitaram um monumento construído pelo Niemeyer, né? Quer dizer, tem a suspeita de que mataram o Juarez, né? O ex-presidente do sindicato. Tem um documento que vazou, que fala que na década de 90 queriam matar os nossos militantes durante a greve. Quer dizer, tudo isso é coisa das Forças Armadas. Está cheio de gente maluca aí. Eles estão sob controle, mas na hora que o pessoal fala, bom, abre a porteira lá, salve-se quem puder. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.